Olá pessoal, sejam bem-vindos agora ao nosso podcast que finalmente tem um nome. Sim, oficialmente somos o Boteco do Marketing. Eu sou o Guilherme. E eu sou a Luísa, e depois de uma votação completamente eletrizante lá no stories do meu Instagram, a gente saiu com um nome. Aliás, o Boteco do Marketing foi o vencedor com 38 votos, Muitos né? votos. E além dessa votação, é legal a gente falar que a gente recebeu muitos comentários legais sobre o nosso episódio piloto. Então, se você ouviu, comentou a respeito, muito obrigada. Os feedbacks de vocês foram ouvidos, lidos e considerados. Sim, muito obrigado pelos comentários aí. Certamente incentiva a produção de outros episódios e agora, né, no nosso boteco. Hoje, então, para começar aí oficialmente nosso podcast, decidimos fazer um episódio especial sobre um assunto que a gente gosta bastante, inclusive estamos produzindo isso nesse exato momento, que é conteúdo. Mas antes da gente começar, como a gente tá aqui num boteco, senhor Guilherme Conter, o que você tá bebendo aí? Ora, senhora Luísa Barvinski, eu estou bebendo um Bloody Mary que resolvemos fazer aqui, inclusive igual ao seu, que você está sacudindo na frente do microfone. Maravilhoso. Se você Que não beleza. gosta de Bloody Mary, sinto muito, eu gosto. E temos uma participação especial, caso vocês ouçam aí de fundo, que é a gata Toffee. Um gato toffee que pesa aqui 6,5 kg aproximadamente essa gata. Então, se você tem um gato igualmente parrudo, segue a gente. Se você também não tem, segue a gente, né? E fiquem ligados nos próximos episódios. Exatamente. Depois nós temos um canal de drinks também, depois vocês podem seguir, a gente faz um jabazinho no final lá, que é o Rei Bartender. Mas na verdade hoje estamos aqui para falar de conteúdo, né? E começar o nosso podcast, então vamos pela... Luísa, o que você diria que é a produção de conteúdo hoje? Como é que a gente pode começar a falar sobre produção de conteúdo? Olha, basicamente, se a gente for pensar sobre produção de conteúdo, a gente está falando, né, principalmente, vamos lá, né, marcas que produzem conteúdo. Por mais que a gente pode pensar também em pessoas físicas, vamos pensar aí, né, talvez influencers. Tipo a gente. Não somos Né, influencers, mas... não somos influencers ainda, né? Que se você tem recebidos para mandar pra gente, pode mandar que a gente gosta. Enfim, mas a questão é que quando a gente está falando de produção de conteúdo, geralmente a gente associa a uma marca que produz conteúdo, a uma empresa que produz conteúdo, né? Talvez hoje a gente já entende mais a importância disso, né? Se a gente for pegar lá, talvez... Quando isso começou a ganhar força no Brasil, em torno de 2012, 2013 e tudo mais, quando o termo marketing de conteúdo começa a ganhar um pouco mais de força por aqui, a gente começa a ver algumas coisas esquisitas, né? Até comentei no episódio anterior, se você não ouviu, por favor, vai lá ouvir, que é sobre uma marca de... Né, uma empresa de uma empresa de imóveis de escritório que no blog deles tinha, né, receita de bolo de caneca. Talvez Então, não combine um pouquinho, coisa né? meio esquisita, assim, né? Eu sei que eu comentei desse exemplo, mas só retomando. Então, naquela época, mais ou menos aí uns 8 anos atrás, a gente via uma coisa, né, as marcas não sabendo muito exatamente como se posicionar, né? Então, conteúdo é igual ao posicionamento. Então, hoje, dá para dizer assim, tentando resumir, que o marketing de conteúdo ele já está um pouco mais consolidado, por mais que muita gente ainda meta os pés pelas mãos, não entenda muito bem qual é o propósito, né? Dá para dizer que ele já está um pouco mais consolidado, né? Já existe uma educação maior desse público. Agora, quando a gente fala na produção de conteúdo, vindo aí de influencer, a pessoa tentando se projetar, coisas do tipo, aí a gente começa a ver umas coisas esquisitas, né? Porque as pessoas não conseguem encontrar muito a linha editorial delas. Esse é um ponto bastante frágil por aí. Eu acho que sim, é legal também a gente só contextualizar, porque conteúdo, a palavra conteúdo, o content, né, em inglês, ainda causa uma certa confusão. As pessoas o conteúdo, muita gente associa diretamente só ao texto. Ou seja, nós estamos produzindo um conteúdo em áudio aqui, sem ser o velho, sim, sou mais velho, mas de puxar o conteúdo, né, de antigamente, pré-internet. Você tinha, obviamente, material impresso, o conteúdo televisivo, o conteúdo de rádio, mas você tinha menos opções segmentadas, né? Aí, hoje em dia, nós temos todos esses nichos de conteúdo. Antigamente também tinha diversas revistas, nicho, enfim. Ah, sim, isso não muda, né? Mas então, hoje em dia, nos últimos anos, a gente teve aí, a gente até comentou no episódio anterior também, a questão de usar o conteúdo como uma estratégia de marketing. Afinal, estamos no boteco do marketing, né? A ideia aqui é falar de conteúdo, não como jornalistas, mas sim como profissionais de marketing. E então, como que a gente pode usar o conteúdo na estratégia de marketing? Então, o content marketing foi um desses
desses termos aí que foram criados. Tem lá o Content Marketing Institute, né? Que promove o evento lá em Cleveland, né? O promove o Content evento. Marketing World lá. Eu fui 3 vezes já nesse negócio, é muito massa, mas... Eu fui 2 com a Luísa, tive esse prazer. E todo o inbound marketing, que é lá de HubSpot, pessoal de Boston, né? Do outro lado, né? No Atlântico. Enfim, mas estratégias ao redor da produção de conteúdo. E justamente falando em estratégia, como que funcionam essas estratégias? Se quiser falar um pouquinho mais, Luiz, tipo, qual que é a consistência por trás disso? Nós falamos aí do inbound marketing, do content marketing. Temos outros tipos, né, como branded content. Você falou das marcas. Tem uma linha que, assim, a gente for tentar dividir bem, a gente vai ter essas 3 vertentes. Então, a gente tem content marketing, a gente tem o inbound marketing, a gente vai ter o branded content, né? Como você falou, a gente tá com os 3 dependendo do conteúdo, só que são conteúdos com objetivos diferentes. E quando você começa a ver, né, a produção de conteúdo, principalmente das empresas, fica um terreno meio nebuloso, né? Porque o pessoal costuma produzir conteúdo, que nem eu falo lá no modo Bumba Meu Boi, né? Então, eu tenho um blog, eu tenho uma rede social, eu preciso rechear isso, sabe Deus com o quê? Primeiro, precisamos de um blog. Será que você precisa mesmo? Como é que está a estratégia? Não, né? É bom ter, mas assim, às vezes o teu público não consome conteúdo nesse formato. Às vezes o teu público pode ser um público muito mais visual, né, que vá para um vídeo, formatos em áudio, coisas diferentes. Agora, a gente pode sim dizer que existe uma estratégia consistente, desde que você entenda quais são os canais e qual o propósito do conteúdo que você está fazendo. Então, se for trabalhar definições, né, vamos começar por branded content, que é um conteúdo um pouco maior, né? Eu digo maior, assim, é como se ele fosse uma grande área, se ele abraçasse todo o restante, né? Então, esse branded content, dá para dizer que a missão dele seria mais ou menos posicionar a marca, né? Ele não é um conteúdo tão voltado para conversão, assim, né? Então, ele tem esse objetivo de tornar a marca conhecida pelas pessoas, né? O que a gente chama de brand awareness, né? Então, fazer com que quem não conhece a marca ainda saiba do que ela se trata, né? Então, quando a gente começa a funilar isso um pouco mais, aí a gente pode, por exemplo, trabalhar a ideia de marketing de conteúdo, né? Então, o marketing de conteúdo, ele ainda está nessa esfera de posicionar a marca, só que você começa a ver algumas interações diferentes, né? Então, você está posicionando essa marca, só que trabalhando assuntos mais específicos de um nicho de mercado, de uma vertical, de uma vertente, por aí. E agora, né, quando você entra no inbound, né, que nem eu já comentei lá no outro episódio, a gente tem uma lógica completamente diferente, que a ideia é converter, né? Então, o conteúdo de inbound, ele tem esse foco bastante forte em conversão. Então, sabendo disso, né, a gente vai chamar o inbound de o braço de vendas aí do marketing de conteúdo. Não que a gente tenha uma boneca russa aí, mas, né, o inbound está dentro do marketing de conteúdo, que por sua vez está dentro do branded content, né? Não necessariamente é isso, né? As 3 coisas vão funcionar como um tripé, sustentando aí a estratégia de conteúdo da empresa em questão, né? Perfeito. Então, eu tenho essa questão aqui primeiro, dependendo do seu segmento, já que estamos falando aqui de marketing, e pode ser, né, direto para consumidores, B2C, direto, né, uma coisa mais entre empresas, B2B. Primeiro, saber se você precisa do conteúdo. Geralmente, sim, é bom ter o conteúdo, mas que tipo de conteúdo, né? E principalmente qual o objetivo. Se quer um conteúdo só para tornar a sua marca mais conhecida, quer um conteúdo mais para conversão, para que você... captação de leads, começar a criar uma base de clientes, né, para que você possa conhecê-los melhor, possa manter um relacionamento com eles. Ou às vezes, né, esses objetivos vão se juntar numa questão mais, quero produzir um conteúdo de entretenimento e usar isso como modelo de negócio, que é vários streamings e produtores de conteúdo que nós temos hoje, que a marca, obviamente, só produz conteúdo. Não estamos necessariamente falando disso, né? Uhum. Mas mesmo essas marcas, tipo um Netflix, além dos programas que eles produzem, eles também produzem conteúdos, né, como divulgação, como estratégia de marketing para seu próprio conteúdo pago lá, né? Então, enfim, são desdobramentos aí que certamente renderão outros episódios, espero. A gente não quer nem se alongar demais os episódios aqui, também nem ser muito superficial, claro que isso aqui estamos começando, né? Então tenham paciência, amigos. Mas enfim,
falando de resultado, falando de objetivos para cada tipo de conteúdo, que tipo de resultado que a gente pode esperar? O que nessas marcas ou quem está produzindo, o que deveria, além da questão de awareness, de leads, né, de conversões, como é que a gente pode acompanhar se esses objetivos estão sendo atingidos? Olha, primeiro de tudo é entender, né, que nem eu falei antes, né, o teu propósito com esse conteúdo, né? Então, o resultado vai depender do objetivo que você tem globalmente como empresa, né? Então, para você chegar no teu faturamento anual lá que você quer, primeira coisa que você precisa entender é o quanto, né, qual é o papel do conteúdo nisso, né? Como que você vai educar o teu público para que você chegue nesse resultado. Então, é um pouco difícil você falar de resultado sem entender qual é o teu objetivo final enquanto marca, qual é o teu planejamento para o ano, né? O que você quer enquanto empresa, né? Ou qual que é o teu número lá no final. Ah, eu não tenho um número definido ainda, então que o teu resultado seja definir esse número, né? Entende? É começar a criar histórico para isso. E acho que falando desses resultados, o pessoal vem muito fechado com essa questão de indicadores, né? Já que eu criei um pouco dessa. Eu criei, não, né? Mas eu comentei aqui um pouco dessa lógica, né? Dividindo o que seria branded content, o que é marketing de conteúdo e o que é o inbound marketing. Acho que dá para tentar dividir, vamos lá, em 3 indicadores bem simples aqui, até para quem está começando, né? Ao contrário da Suzana Vieira, eu tenho um pouco de paciência para quem está começando, mas é só um pouco. A questão, assim, pensando em branded content, sabendo que a gente quer exposição de marca, né? O brand awareness, a gente vai trabalhar com indicadores um pouco mais macro. Então, por exemplo, quantas pessoas estão pesquisando pelo nome da sua marca, né? Então, está tudo muito voltado para search também, né? Que é bem o seu cercadinho. Isso. Mas você entender o quanto a sua marca está se tornando popular, né? E, claro, isso não depende só de Google. Você vai entender isso também em redes sociais, né? Entendendo com o número de seguidores, etc. Tudo bem que seguidor não paga boleto, mas no futuro, né? Se esse cara compra de você, ele paga o boleto. Pessoas falando sobre você, sobre sua marca, né? Exatamente. Então, pessoas que já conhecem a tua marca. Esse seria um indicador para branded content. E claro que nesse ponto, só comentando aqui, que para uma marca pequena, alguém que está começando, empresas menores que não têm orçamentos milionários, aí obviamente fica muito mais fácil e barato de usar os indicadores digitais, aí, que nem você falou. Ah, não, claro. Mas claro que no mundo ideal de branding, isso provavelmente será assunto de outros podcasts, as pesquisas tradicionais de recall, né? Perguntando para as pessoas. Né? O quanto você lembra dessa marca. Exato, né? De lembrança de marca. Isso. Ainda é importante, porque só as ferramentas digitais não vão mostrar todo o cenário. Né? Não, um exemplo disso seria, por exemplo, você pegar lá uma marca de sabão em pó e, né, dentro desse segmento, o pesquisador vem para você e pergunta, né, quando você fala em sabão em pó, qual é a primeira marca que te vem à cabeça, né? Então, top of mind. Top of mind. Então, esse é um indicador, né, do que a gente pode considerar nesse estilo. Até porque, dependendo do produto ou serviço, se for um produto mais de consumo diário, uma coisa mais da rotina, nem sempre as pessoas vão comentar sobre isso na internet. Né? Olha, hoje eu comprei um suco de tomate aqui para fazer o Bloody Mary. Talvez estivesse fazendo um jabá aqui, mas não é algo que eu vou lá sair correndo e postar. Bom, na verdade a gente vai postar uma foto no Instagram, né? Fiquem de olho lá. Mas enfim, talvez não seja o melhor exemplo. Mas enfim, coisas do dia a dia que talvez não reflitam todo o alcance de marca. Né? Mas isso é outra coisa. Mas esse é um dos indicadores para brand awareness. Sim, mais voltado para branded content. Não quer dizer que esse é o único indicador, mas vamos dizer assim, se você não conseguir medir mais nada, talvez isso seja interessante. Aí a gente vai para marketing de conteúdo, né? Então, já que eu dividi naquelas caixinhas, né? Então, quando a gente está falando nessa produção voltada para marketing de conteúdo, aí você já começa a trabalhar com alguma ideia de fidelização, criação de audiência, né? Pessoas que já são fãs do teu conteúdo, né, da tua marca, que entendem ele como útil. E aí, uma métrica que eu gosto de utilizar, não sei você, depois dá teu pitaco, mas eu gosto de observar isso com a volta das pessoas para ver esse conteúdo, né? Então, visitantes recorrentes, né, indicações, tráfego de referência, coisas nesse estilo, que remetam a essa volta, como é que eu posso dizer?
essa proximidade que a pessoa tem, né? Né? O engajamento, precisamente. Esse relacionamento mais estreito com a marca. Isso de fato acontece, porque a gente vê, o pessoal sempre pergunta, né? Eu que trabalhei mais com SEO, trazer tráfego para o site. Sim, tem alguns desafios, mas em geral assim, não é uma coisa tão absurdamente difícil. Agora a questão é, a pessoa entrar lá, ver teu conteúdo, gostar a ponto de ou deixar um lead, deixar um contato, deixar um e-mail, ou pelo menos voltar para ler, né? Puxa, vou ler novamente. Ou, estamos falando de blog, mas de repente você se inscreveu no canal da marca no Instagram, ou do influenciador, enfim. Você continua seguindo. Primeiro, você se inscreveu, né? Seria o primeiro passo. Depois, continua assistindo esses Ativou vídeos. o sininho? Exatamente. Então, esse engajamento, puxa, eu gostei a ponto de querer mais, Sim. que é o pulo do gato aí, né? Sem trocadilhos com a tocha. Até porque ela tá bem quietinha aqui. Quietinho. Mas a questão é muito desse engajamento, e já que você também já mencionou, né, o cara se tornar um lead, né, a gente já entra aí no indicador-chave do inbound. Claro que também não é só esse indicador, tá? Não dá pra gente resumir só nessas 3 coisas aí, mas de fato uma conversão, uma coisa consistente que mostra que esse cara, além de estar interessado no conteúdo que você oferece, né, tá engajado, ele tem algum tipo de intenção, né? Ele demonstra uma intenção que pode se tornar uma compra, né? E aí depois aí vem todos os indicadores relacionados à nutrição desse lead e tudo mais. Então, assim, é interessante que a gente consiga criar essas rotinas de acompanhamento desses indicadores, porque conteúdo, ele não vai te dar resultado imediato do dia para noite. Claro, se você tem grana para botar em mídia, aí é outra história. Mas se você está trabalhando muito com conteúdo orgânico e depende muito disso, não tem tanta grana, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Porque vai precisar, primeiro, ter uma produção constante, num ritmo legal, você conseguir segmentar bem e claro, vai criando esses históricos, né? E sem também esquecer de ter as ferramentas certas para isso, né? Então, no mínimo, o mínimo que a gente pode pensar, né, para isso, é ter um Google Analytics, um GA bem instaladinho ali, sem furo, sem besteira. Pode parecer muito Coisa louco rara, isso. hein? Coisa rara. Pode parecer muito louco isso que eu tô falando, mas, né? Não, mas não é só colocar o código do Google Analytics, minha gente. Na teoria, se você só colocar o código e inventar moda, beleza. Agora, se você quiser inventar moda e fizer errado, aí você tá Está lascado, basicamente. lascado. Porque pra não falar outra coisa, porque a gente ainda tá aqui gravando. Bom, já é 10 horas, já pode falar outras coisas. Vamos tentar mas evitar vamos a tentar tag evitar, né? explícita, né? Vamos tentar evitar. Isso aqui é um podcast de família, apesar de a gente estar no bar. Um bar familiar. Um bar familiar. Enfim, né? Então a ideia é que você tenha pelo menos um Google Analytics honesto, bonitinho, e o Google Search Console, né? Claro, daí tem outras ferramentas. Em outros episódios certamente falaremos de inbound marketing lá, que a gente comentou no passado, para medir leads, né? Toda a questão de engajamento, por exemplo, no próprio Analytics. Se a gente fosse falar de engajamento, você talvez tivesse que configurar coisinhas adicionais no Analytics. Quero ver quanto se as pessoas foram até o final do conteúdo para cruzar com o tempo da página, que é uma métrica um pouco falha lá, mas enfim. Aí você configura um evento adicional, tem umas coisinhas que a gente pode fazer para tentar medir, por exemplo, se a pessoa passou o tempo suficiente, rolou a página suficientemente para considerar que ela, pelo menos, leu um pouco daquilo. Né? Mas, enfim. Claro que esse assunto aí... A gente pode fazer um episódio só sobre métricas. Aliás, se você quer um episódio sobre métricas e indicadores, conta pra gente, tá? Vamos tentar, né? O primeiro episódio a gente se empolgou, tivemos perguntas, legal. Hoje a gente não abriu para perguntas porque a gente está começando aí, mas certamente depois no final divulgaremos oficialmente nossos canais. É que também a gente tá com álcool envolvido aqui, né? Também então, assim, a gente tá operando maquinário. Não é maquinário pesado, porque é um maquinário leve, é um gravador, 2 microfones e o Adobe Audition aqui, né? Uma empilhadeira. Mas não tem empilhadeiras aqui ainda. Mas só pra gente também não fazer muita confusão, mas manda lá se você gostaria de um episódio sobre indicadores e quais dúvidas você tem, que a gente vai tentar gravar isso. E se você deixaremos depois, os contatos né? no final, né? Sim. Isso é tranquilo, não esquenta. Enfim, então, só pra gente voltar aqui na nossa pautinha, estamos tentando fazer algo profissional aqui, minha gente, né? Tem pauta, viu? Isso aqui não é improvisado, não. Eu até ia fugir da pauta aqui, perguntar de exemplos específicos, sei lá, mas, enfim, não vamos nos atrelar muito. Não, pode, mas digo,
sei lá, vamos falar dependendo do conteúdo, obviamente, do nicho que a gente está atendendo. Ah, isso é muito fácil falar de conteúdo se você tem um produto que é popular, o que as coisas gostam, mas de repente estou lá com uma construtora pequenininha, ou alguma coisa assim, como é que eu vou engajar essas pessoas que não seja do método tradicional? Claro que a gente não planejou isso aqui, mas para cada um desses nichos, ainda mais B2B, né? Uhum. Às vezes o conteúdo tá lá como apoio mesmo. Não é que o conteúdo diretamente vai trazer um resultado. Nem sempre é tão fácil medir. Mas sei lá, acho que a Tecnisa, né, outras consultoras maiores, eles fazem aquele acompanhamento da obra, né? Ah, sim, sim. Tem outras consultoras que mandam, sei lá, um resuminho da obra no YouTube todo mês. Já vi isso, meu pai lá tinha mostrado um exemplo lá. Você tem algumas coisas que o conteúdo tá lá como um apoio O mesmo. próprio produto vira o conteúdo, né? Exatamente. A fidelização do cliente e mais, potenciais novos clientes que acabem encontrando esse conteúdo, não compraram apartamento ainda, obviamente, ou imóvel. Mas, nossa, que legal, a construtora tem um calendáriozinho de conteúdo, mantém, né, o comprador informado do que está acontecendo, o conteúdo é informativo nesse caso, né, e mantém o engajamento da pessoa, né? Eu acho que assim, até pegando um pouco, né, coisas que a gente viu no mestrado, né? Agora é carteirada mesmo, viu, gente? A gente é mestre Tem que mesmo. usar esse diploma para alguma Tem que usar o coisa. diploma, viu? É isso aí. Se Deus quiser, ou se você não acredita em Deus, enfim, qual que é o problema? Se Eu Allah também. quiser, Se a entidade se. Buda quiser. Sei lá, Todos os deuses. Freia. Se Thor quiser, eu termino aí esse doutorado. Mas a questão é que a gente estuda muito, né, tem uma divisão, né, uma coisa dicotômica, se você quiser usar essa palavra bonita na sua Meu vida. Deus, que é isso? É uma dualidade aí que a gente tem, são os produtos e marcas, serviços, etc., que são os utilitários e os hedônicos, né? Perfeito. Hedônico é aquilo que você, né, gosta, coisa que você não tá usando por obrigação. Mais sensoriais, do prazer. Exatamente. Não tanto funcionais. Exato. Né? Mas, de qualquer maneira, quando você tem conteúdos independentes... Conteúdos não, perdão. Empresas, marcas, enfim, dessas duas naturezas, você vai trabalhar com uma coisa que independe, né, indiferente às duas, é a utilidade desse conteúdo. E quando você está numa esfera de um conteúdo que é menos assim, sensorial, depende menos de uma experiência, né? Por exemplo, comprar um apartamento ou falar sobre solda de alumínios, né? Só de alumínios, ou até o exemplo lá do colega do trabalho, até deram um alô, um salve para o João Puff, mas deu exemplo esses tempos que ele fazia social media lá para Volvo, maquinários pesados. Então, quer dizer... Esse não pode tomar um Bloody Mary. Esse não pode tomar um Bloody Mary, mas assim, também, sem interrompê-la, já interrompendo. Man interrupting! Mas algo muito importante que a gente acho que não falamos uma única vez nesse episódio até agora é, de fato, conhecer para quem você está produzindo esse conteúdo, né? É verdade, vocês podem fazer um drinking game com a gente. Toda vez que a gente falar persona ou segmentação, vocês bebem junto. Isso. Então, no caso, se tem uma coisa muito específica, vai fazer um conteúdo, né, que canais que esse público costuma usar, né? Se o público está no TikTok lá, provavelmente Nossa, não. TikTok. TikTok, minha gente, né? TikTok. Isso. Tá. Quais canais as pessoas estão usando, que tipo de tom do conteúdo, enfim, tem tantas ramificações, é um assunto Tem tão muita amplo. variável nessa Vai história, fazer né? piadinha com alguma coisa que deveria ser séria, vai usar um canal que não é apropriado, não sabe para quem você está falando, né? Então, é um assunto certamente complexo. Mas, enfim, Até esqueci porque a gente entrou nisso. a gente entrou nisso, é o álcool, então perdoem essa divagação, mas o assunto está aí, rendam, comentem depois. Mas até puxando de volta a sardinha aqui, uma das coisas que a gente tinha anotado para falar é que justamente a questão de ter conteúdo demais, né? Todo mundo fala, vamos produzir conteúdo. Não, mas calma, não produza sem objetivo, sem estratégia. Tá, mas mesmo com objetivo, mesmo com estratégia, tem conteúdo demais na internet. Na prática, para qualquer ser humano assim que não viva 1000 anos, Highlander, você tem conteúdos infinitos, né? Hoje em dia é impossível consumir todo o conteúdo que é produzido. Até tem um estudo que a galera comenta muito que é o content shock, né? O quanto o marketing de conteúdo se sustenta. E começa nessa ideia de, pô, mas será que a galera precisa tanto desse conteúdo? Ah, eu lembrei porque que a gente estava falando daquilo. Que era justamente a utilidade disso, né? Perfeito, o conteúdo, independente de qualquer outra coisa, ele tem que ser útil. Utilitários e hedônicos. Não, mas não só entre Tipo de utilidades. marca, Para os dois tipos de empresa.
E aí a gente começa a ver esse excesso de conteúdo justamente pela pessoa não saber o que é útil para a audiência dela. E aí, cara, começa a ver umas coisas completamente bizarras, né? Então, é que nem voltando no exemplo do bolo de caneca. É útil para alguém? É, mas eu não espero isso de uma empresa que faz cadeiras de escritório, sabe? Então, é entender para aquela audiência o que é útil informar. E mesmo para se for um canal aí de comida, poxa, vai falar novamente sobre bolo de caneca. Como que a gente pode tornar isso diferente? Como é que a gente pode se destacar, né, nesse quantos conteúdos e vídeos e receitinhas de bolo de caneca existem? Como é que a gente pode tornar isso de uma maneira atraente? De repente você precisa de uma pessoa, tem um canal lá que a gente segue no YouTube lá, o Bon Appetit, né, da revista americana. Ah, é maravilhoso, gente. É muito legal. Assinem esse canal. Eu não ganho nada pra isso, mas eu adoraria. Além dos assuntos, né, que eles tratam de um jeito divertido, os próprios editores da revista, que são os cozinheiros lá também, são os chefes, são personalidades descontraídas, divertidas, né? Então, pegam um assunto, às vezes, banal, ou tipo, sei lá, os próprios canais de drinks aí, que a gente às vezes segue ali no YouTube também. Quais são os melhores? Os melhores, ok, tem uma ambientação melhor, tem Sim, tem um nível de produção nível de técnica produção melhor, mas a própria pessoa que está falando, ela torna-se, né, uma atração do conteúdo. o famoso cara, pra gente, né, jogar palavrinhas em inglês, gastar o inglês aqui, né? O cara que é relatable, né? Então, Deitando no inglês. Deitando no inglês. Né? Enfim. Então, assuntos infinitos. Mas sobre a quantidade de conteúdo, eu até achei esses dias um post no blog da Hrefs lá, Hrefs, só fala. Não, não é Hrefs. Hrefs, uma ferramenta lá. Segundo eles estudaram lá mais de 1 bilhão de páginas e eles mesmos dizem que esse 1 bilhão é pouco, porque o índice deles lá tem 200 e poucos bilhões e a internet, obviamente, tem muito mais que isso. Mas dentro desse bilhão que eles analisaram, quase 91% desse bilhão de conteúdo, ou seja, mais de 900 milhões, não recebiam tráfego do Google, por exemplo. Então, quer dizer, você tem, imagine, 900 milhões de conteúdos que eles analisaram, que simplesmente quase ninguém leu. Mas se você for ver, meio que é uma proporção que se mantém, né? Claro que aí vai muito dos dados que a gente já observou de outras empresas e tudo mais, mas se você for ver realmente os conteúdos que engajam, que tem algum tipo de utilidade mesmo para as pessoas, ou que, vamos dizer, os conteúdos que bombam aí, eles ficam nessa fatia dos 90% em relação... Perdão, 10% bomba e 90% fica ali para as traças, né? Eu vejo que até na casa do bilhão, a cauda longa, a regrinha do Pareto lá, tenta se manter, né? Do 80-20, no caso aí 90-10. Mas de fato, então, menos é mais, né? Nesse caso, pensar melhor, ter uma estratégia melhor. E na verdade, assim, é você começar a entender o que de fato é relevante para as pessoas, né? A gente estava falando agora há pouco do bolo de caneca. Pô, mas por que se eu quero falar sobre bolo de caneca, isso é importante para minha audiência, se eu encontrar um jeito diferente de fazer isso, quem sabe eu posso chamar a atenção? O BuzzFeed. O BuzzFeed consegue... Tudo bem que ele tem uma audiência enorme, etc. Mas como que eles foram galgando esta audiência enorme? Galgando. O álcool está aí soltando o léxico. Aquele cachorro magro, né? O galgo. Ele vai embora cedo. Nunca convide um galgo. Ele vai comer tudo e vai embora cedo porque ele é um cachorro magro. Sai correndo rápido. Sai correndo rápido, desgraçado ainda. Rouba da comida. Falando em comida, né? A gente tem o meu famoso exemplo do frango. Se você já foi meu aluno, você já viu o meu exemplo do frango. Esse é um exemplo justamente, eu sou fã desse exemplo. É justamente a ideia da derivação de conteúdo, né? Mas só para contextualizar um pouquinho antes de chegar no frango, aguenta aí, se tá com fome, azar é teu. Vai jantar enquanto isso. A questão, assim, é você... Por que o BuzzFeed se torna relevante, então? Porque eles conseguem gerar formatos de conteúdo diferentes. Ah, mas eles sempre fazem teste, aquela coisa, ou é teste ou é lista. Tá, mas eles fazem isso de um jeito diferente. Né? Então, por exemplo, eles estão... Eu lembro sempre de um teste do BuzzFeed que eu fiz, que foi muito absurdo, e eu parei meu tempo para fazer isso, e achei sensacional, que era qual produto da Polishop você é. O meu resultado deu que eu era uma air fryer, eu achei isso sensacional. Muito fit da minha parte. Mas aí já indo um pouquinho para a ideia da minha analogia do frango, é que você começa a entender o teu conteúdo, tua ideia central de conteúdo, como se fosse um frangão, desses que você compra na padaria lá. Um frango assado inteiro. Isso, aquele bem bonitão lá, douradinho, que muitas vezes tem farofa dentro, bem maneiro. Mas você tá com fome também, de novo, azar é teu.
E aí você começa a entender que o seu conteúdo vira, né, partes desse frango que você vai cortando. Então, e os pratos que você vai servir na mesa ali são os canais que você vai entregar esse conteúdo. Eu acho que vale só, né? dizer, porque muita gente às vezes pergunta, mas a gente pensa em conteúdo só como texto no blog porque é mais fácil, é mais barato de produzir. Falei, tá, gente, mas se você... Primeiro, temos vários exemplos aí de conteúdos criativos, gastando pouco dinheiro. Ah, mas não sou criativo. Bom, então vai atrás dos exemplos. Né, tem um exemplo lá da Lowe's, lá americana, que é tipo um Leroy Merlin, de lares domésticas, né? Soletrando, L-O-W-E. S, né? S. Apóstrofo S. Apóstrofo S. Mas enfim, fizeram na época, acho que até era o Vine, né? Eles fizeram o Vine, Mas daria pra fazer com stories hoje em dia, de animações quadro a quadro mostrando dicas para casa. Como tirar um parafuso que está espanado, por exemplo, em 6 segundos, na época era a pira do Vine. Usando um elástico e uma chave de fenda velha lá. Mas enfim, só para não... Voltando pro frango, mas a ideia de... Se você planeja teu conteúdo, se você... Tá, eu vou produzir um conteúdo que eu possa, né, fatiá-lo, a ideia do frango aí. Sim. E utilizá-lo de maneiras diferentes. Se você... Nós não estamos fazendo um vídeo, nós estamos gravando um vídeo aqui, mas se a gente estivesse fazendo um vídeo, o áudio desse vídeo tornaria-se o podcast, por exemplo. Poderíamos usar esse vídeo, né, para jogar no Stories, poderíamos fazer anúncio com eles. Né? Você que é a dona do frango aí. A galinha é minha, né? Mas o negócio é exatamente isso. Você porcionar esse teu conteúdo, entendendo que a essência dele, independente do canal que você serve, né? Vamos lá. Você tem um pratinho pequeno que só cabe a asinha do frango. Você tem um prataço enorme que caberia o frango inteiro, se você quisesse. Então vamos pensar assim, um pratinho pequeno lá, um pires praticamente, é um Twitter, né? Ou Stories, que são canais pequenos, né? Comportam conteúdos pequenos. Conteúdos breves e curtos. Exatamente. Né? Então, você mantém esse tema, né, tua ideia de conteúdo, mas você consegue identificar uma continuação dele quando você vai para um blog, ou quando você vai para um podcast, ou um vídeo, até às vezes um canal impresso. Né? Se você for ver o Guia Michelin, que é um dos cases mais antigos, a galera que já é da área deve estar cansada e desgraçada da cabeça de tanto ouvir falar nesse case, mas... Esse é um case que a galera enche a boca para falar que em 1900, 1800 e pedrada lá, virada do século 19 para 20, já fazia marketing de conteúdo sem saber que era, né? Então, como é que você faz o cara comprar pneu, uma época que carro era caro pro inferno, e... Continua caro, mas continua caro, né? Era caríssimo e quase não tinha carros. Né? Exatamente. E como é que você faz o cara gastar pneu? Porra, dá um livro pra ele, cheio de lugar pra ir, restaurante bacana, umas coisas legais. Então essa é a proposta do Guia Michelin, né? Ele é o mais utilitário, voltando naquilo. Propósito para a marca, mas também uma informação útil, né? Exatamente, ele é relevante. Então você consegue porcionar esse conteúdo. E aí vem o outro lado também que eu gosto de usar essa ideia do frango, além de você então entender que, independente do tamanho do prato que você serve, se você perguntar pro cara o que você está comendo, ele vai te responder frango, né? Independente então do canal que você sirva isso, do formato, né, da mídia que você vai usar, mas a ideia é que você também evite repetições, né? Então eu sempre gosto de usar também essa analogia do frango para dizer, pô, quantas coxas tem um frango? Um frango normal. Geralmente tem 2. Tá. Então, esse frango que tem 2 coxinhas ali, você vai usar essa mesma porção de conteúdo, essa mesma, vamos chamar, ideia, essa mesma fatia, esse mesmo ponto de vista desse conteúdo 2 vezes. Para senão vira... Todos os canais da marca são derivados de um frango mutante, porque todos têm diversas coxinhas. É um frango centopeia, né? Exatamente. É o frango centopeia. Sempre a mesma coxinha do frango. No Twitter, no Facebook, no YouTube, no blog, né? Por que não diferenciar? Você pode pegar o mesmo conteúdo. Nossa, vou fazer um sanduba de frango, vou fazer um salpicão, vou usar o conteúdo, eu tenho um vídeo longo, vou fatiá-lo em pílulas de videozinhos curtos. Ou você pode também trocar o molho, né? Você vai fazer um sanduíche de frango, beleza, 2 sanduíches de frango, coloca lá, um você põe mostarda, outro você põe tabasco, sei lá. Espero que as pessoas estejam acompanhando nosso raciocínio aqui, porque o que estão falando de frango? Pera, deixa eu voltar ao podcast aqui. Se você não entendeu, volta um pouco e segue a vida. Mas enfim, até essa questão de derivação de conteúdo, saindo um pouquinho do nosso frango. Tchau, frango, obrigado, né? Valeu, frango. Esse foi o frango. Do conteúdo, de novo, não somente texto. Poxa, se tem muitos, pense na tua área, nos teus concorrentes, se tem muitos posts parecidos com o que você faz...
O conteúdo pode vir de outros tipos de fontes, por exemplo, vai promover um evento ao vivo, né? Um auditório, alguma coisa, uma palestra. Essa palestra, de novo, vai gravar essa palestra em vídeo? Vai Espero que ter, sim. esperamos que sim, vai ter perguntas da plateia. Você pode ir gerando conteúdo, né? Esse vídeo, de novo, vai ser transformado aí para ser utilizado em outros canais. O próprio conteúdo gerado pelos teus consumidores, não é mesmo? O famoso UGC, User Generated Content. Isso, content. Content, cheeseburger. Isso, piada interna aqui. Mas, enfim, conteúdo gerado pelos usuários. Você tem lá os reviews, né? Tem marcas, tem produtos, serviços, na verdade, que vivem basicamente do conteúdo gerado por usuários. Né? Sim. O TripAdvisor da vida lá, por exemplo, é reviews de hotéis. Né? Então, é muito útil. Mas, enfim, pensar em outras formas de inserir conteúdo, de usar conteúdos diferentes. No caso dos reviews, né? Até foi tema lá do meu mestrado, mas, enfim, você, às vezes, é um conteúdo exclusivo teu. Né? A Amazon, por que a Amazon, às vezes, torna-se um destino de busca, mesmo que a pessoa, por algum motivo, acabe não comprando lá no site, mas vai ver os reviews dos usuários. É um termômetro importante para a pessoa decidir ou não sobre a compra, né? E é um conteúdo que a Amazon, às vezes a Americanas aqui vai ter o mesmo produto, mas não tem essa fonte de informações ali. Exatamente. Esse conteúdo, no caso, que vai ajudar a pessoa a comprar, né? Sim, e aí a gente começa a ver que o nosso esforço como gestores de marca, estrategistas aí de conteúdo, etc., a gente começa a também delegar um pouco isso, né? Porque você fica naquela história, não, eu tenho que produzir, beleza, a gente sabe, essa rotina é alucinada, a gente produz conteúdo pra caramba. Mas o negócio é você entender também quando passar o bastão para o consumidor, deixar que ele produza também, né? Dar esse espaço. Porque para pegar aí, tudo bem que é fácil citar a Coca-Cola para as coisas, mas é muito legal a forma que eles dão esse poder para as pessoas produzirem conteúdo, compartilhar o ponto de vista deles. O Keds é uma marca que faz isso também de um jeito muito legal. Então, por exemplo, eles vão com essa história do Women's First desde 1919, né? Então, se você não conhece Keds, é uma marca maravilhosa, melhor tênis. Vans também é bom, mas Keds. E... Alô, Keds, me manda um par. O negócio é você também entender, poxa, as minhas usuárias lá, no caso que é uma marca um tênis mais feminino, né? O quanto essas gurias estão gostando do tênis, postando, poxa, tem Keds pra noiva. E aí? Né? É muito legal. E elas postam bastante isso, porque a marca faz parte do estilo de vida delas. Isso é muito legal. Que o conteúdo gerado lá, estamos falando de marcas grandes, né? Mas o conteúdo gerado pelos consumidores da marca, a própria marca reapropria isso aí, né? Então, tem lá o caso lá da GoPro, né? Que usa os vídeos usados pelos Red criados Bull usa pelos bastante coisa também. Bom, na verdade, tem tanto assunto sobre conteúdo, o próprio nosso podcast aqui é um conteúdo em áudio aí, mas várias ramificações do que a gente falou, de implicações de estratégia para marca, para várias coisas. E a Toff aqui está perguntando também, depois a gente chega tem pergunta do gato aqui. Pergunta do gato. Mas, de tudo isso que a gente falou, como é que a gente poderia, só para fechar por hoje aqui, como é que a gente poderia resumir um pouco do que é a produção de conteúdo hoje, pensando aí de marketing, né, no caso do nosso podcast, voltado para a estratégia de marketing. Você tem alguma dica final aí do como podemos lidar com esse excesso de conteúdo e falta de estratégia? Acho que o grande filtro é você tentar entender o que é de fato relevante para quem está do outro lado, né? Porque muitas vezes a gente quer jogar confete na gente, quer às vezes repetir assuntos que não fazem tanto sentido. Então, às vezes você vende um serviço que ele não é tão, vamos dizer assim, não é a primeira coisa que o cara vai... Vamos lá, vou pegar um exemplo mais prático para isso ficar mais claro. Muitas vezes você está vendendo vodka, mas o teu consumidor gostaria de comprar o drink pronto. Beleza, ele não quer comprar vodka. E aí você, em vez de falar sobre o teu produto, que é o que muitas vezes o teu público final, o teu público correto, que seria os donos de bar e etc., procurariam qual é a melhor vodka e tudo mais, só que nós estamos falando num boteco aqui, né? Você acaba tentando vender para o cliente do cliente, e não é esse o ponto, né? Então, entendendo quem é o teu cliente, você consegue esclarecer melhor o conteúdo que você vai produzir para ele, entende? Então, às vezes a gente se antecipa
tentando oferecer um produto que não é para o cliente final, né? Então, e como se fosse para ele. Então, indo para software, então, como você escolhe um CRM, mas você não é um CRM, né? Então, esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo e acaba ficando confuso pro leitor. Mas espera aí, será que esse cara vai me vender um software de gestão lá no final, um relacionamento com o cliente? Então, a questão é muito da gente, né, a dica seria, né, tentar enxergar bem quem é essa pessoa para quem a gente está oferecendo produto, serviço, para daí sim conseguir enxugar, produzir o conteúdo que é importante para esse cara, sem ser, claro, não deixar a ponta solta, enfim, mas entregar para ele uma utilidade, né? Aliás, um jabazinho, né? Tem um livro muito legal que eu sempre gosto de recomendar, que é o Utility, né? De um autor chamado Jay Baer. Muito bom. Escreve Baer, né? B-A-E-R. E nesse livro ele fala justamente sobre essa utilidade que o conteúdo precisa ter para ser relevante para as pessoas. E aí a gente consegue produzir mais conteúdos que estejam naquela faixa dos 10% lá que geram esse engajamento, e menos conteúdos que vão ficar lá num limbo. Perfeito. Então, como nós mesmos lembramos ao longo do episódio aí, tudo acaba passando pelo conhecimento do teu público-alvo, né? Se você está produzindo conteúdo, às vezes até com certo objetivo, estou produzindo conteúdo, quero leads, eu quero engajar mais. Mas se você não sabe para quem está produzindo, né, fica complicado. Por isso a criação das personas, aquilo lá que todo mundo não cansa de discutir, mas na prática parece que poucos acabam usando de fato, né? Ou às vezes até cria uma persona, faz uma consultoria externa, tá aqui a persona, que legal, pendura na parede e não usa mais. Não mexe mais. Né? Então, esse livro do Jay Baer, por exemplo, ele dá um exemplo muito bacana lá que eu lembro, que acho que o Taxi Mike, né? Acho que é o nome do... Que ele vai verdade. lá ele vai lá para uma cidade que é um destino turístico lá, acho que é uma montanha, uma coisa de esqui lá. E o cara do táxi, ele tem né, pega o sujeito lá, no caso o autor, acho que pegou o táxi com ele mesmo, na porta do hotel para levar para um centro de convenções e depois talvez para um barzinho à noite. Mas ele tem lá um panfletinho que ele mandou imprimir lá numa gráfica local com dicas da cidade. Você quer só jantar fora hoje? Tem lugares bacanas. Você quer uma baladinha para solteiros? Tem aqui um lugar bacana. Né? Você quer alguma lojinha para comprar algum produto específico que você precisa aí na sua viagem? Então é um panfletinho com várias dicas, pequenininho assim, amarelão, assim, cor de táxi, que você vai guardar no bolso e depois no final da tua noite lá, seja no jantar, seja na baladinha, puxa, eu preciso voltar. Mesmo em tempos de Uber, às vezes você bota a mão no bolso, tá lá o Taxi Mike, né? Puxa, o cara foi legal, por que eu não vou... Ele me deu essas dicas, né? E mesmo em tempos de Uber, quer dizer, puxa, o motorista de Uber, que às vezes é o motorista do Cabify, de 99, de todos esses outros, o cara poderia, em vez de só servir a balinha ou só ter o carregador de celular, poderia ter um negócio com o nome dele, com a marca dele, né? Puxa, eu sou o motorista fulano de tal, ou fulana de tal, lembre-se de mim. Talvez até diminuir um pouco a dependência da plataforma, se às vezes não está gostando. A promoção pessoal, né? Ou seja, é um conteúdo útil que, de novo, foge dessa questão do blog, do vídeo. É um panfletinho. A gente falou, o conteúdo aqui é um podcast do Boteco do Marketing, e o Boteco não é só do marketing digital, viu, gente? É no geral, né? A gente vai falar muito sobre comportamento do consumidor, foi o que a gente estudou aí no mestrado e tem estudado com outros livros. Então, só para encerrar, de fato, acho que essa dica é muito valiosa, que o conteúdo, além do planejamento, do objetivo desse conteúdo, dos formatos de conteúdo, que a gente falou meio brevemente, é saber, de fato, para quem estamos falando e se as pessoas, né, se o interesse das pessoas vai casar com o que está sendo produzido. Né? Exatamente. E aí, só para deixar uma frase de efeito aqui, o conteúdo ele pode até ser rei, mas se você não tem contexto, é um rei sem reino. Olha aí, hein? Então uma derivação do clichê de palestras, do conteúdo. Não, esse já é mais clichê também. Já uns palestrantes já usaram isso aí, mas como não foram Perfeito, tantos... mas é uma derivação. Eu acho que eu vou, né, adotar isso aí. Muito bem. Então, assim, galera, obrigada por vocês terem me escutado até o final. As doideiras que a gente fala aqui, a influência do Bloody Mary. Se você não sabe o que é Bloody Mary, vá atrás.
tá? Ou inclusive, onde eles podem ir atrás pra saber o que é um Bloody Mary, Guilherme? Bom, nós temos um canalzinho que nós começamos aí, um perfilzinho no Instagram por enquanto, né? Esse que temos, que é o Hey Bartender. Hey, escreve H-E-Y, né? Hey, né? Em inglês. Hey Bartender. Hey Bartender, BR. Isso. Tá no Instagram, depois a gente deixa os links lá Na descrição na aqui. descrição. E onde mais as pessoas podem encontrar este podcast e nossos perfis pessoais, Luísa Barvinski? Muito bem, as pessoas podem encontrar este podcast, este mesmo podcast que você está ouvindo, né, em canais alternativos aí, Twitter e Instagram com o @BotecoMKT. E pode me encontrar também nessas mesmíssimas redes sociais, nesses mesmos sites, né, Twitter e Instagram, como Luísa, com S, BWK. E eu nas redes, eu sou o G Conter, CONTER. E a Toff, que tá miando aqui, ela também tem um Instagram. Você pode encontrar ela no @Toff, TOFFEE, Tortier. Torte, porque a pelagem do gato é de casca de tartaruga, né? Que vem do inglês. Tortoise. Shell. Isso. Muito Então, bem. é isso. Vários Muitas jabás. Muitos jabás. Pessoal, então, enfim, esse é o nosso primeiro episódio oficial. Estamos ainda ajustando os formatinhos, então, né, vão nos ajudando aí nos comentários como podemos melhorar, dando sugestões também de novos temas. A ideia é que os episódios não sejam somente com nós dois bêbados aí comentando sobre conteúdo, Bêbado você, marketing. eu só tô alegre. Eu também não tô bêbado. Então, Mas enfim, ligeiramente, né, alegrinhos. Mas a nossa ideia futura aí é que convidados também participem para falar de assuntos específicos. sugiram convidados, a gente quer também ouvir de vocês, sabe? Quem que é legal pra vocês, a gente pode fazer a ponte, sei lá. Diz aí quem que vocês curtem pra gente ir atrás dessa galera também. Perfeito. Então, por enquanto, acho que hoje é só, né? É isso, minha gente. Um beijo pra vocês, se cuidem, não façam nada que eu não faria. A lista é bem curta. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo. Beijos.